Olá pessoal, vamos aqui iniciar mais um vídeo a respeito ainda da integração numérica. Hoje, conforme eu tinha falado para vocês nos dois últimos vídeos, a gente vai fazer um exercício aí sobre a regra de trapézios e Simpson, tá? Então, para quem não viu os vídeos da aula, das últimas duas aulas, sugiro que fortemente, no caso, para que veja, tá? Então, pessoal, no início aqui, simplesmente, eu vou dar uma breve revisão do que a gente viu nos dois últimos vídeos. Por exemplo, no caso da regra de trapézios composta, pessoal, nada mais é que o quê? De novo, você tem um intervalo AB dividido em intervalos igualmente espaçados, tá? Então, calcular a integral de x0 até xn, ou seja, de A até B, você quebra a integral aí de x0 a x1, x1 até x2, assim por diante, de tal forma que em cada integralzinha a gente vai calcular o quê? Vou marcar aqui para vocês. Em cada integralzinha aqui, pessoal, a gente usa a forma simples, tá? Está dado pela expressão aqui embaixo em vermelho. Então, somando tudo isso, seria a integral aproximada utilizando a regra de trapézios composta, tá? E o erro, pessoal, o erro cometido por essa aproximação é dado por essa expressão que está arriscada em azul, aonde aqui o M2 é o máximo que a derivada segunda da f assume no intervalo AB. Aqui está aquele gráfico que eu falei para vocês, a diferença entre aproximar olhando todo o intervalo e simplesmente os pedacinhos aí. Ou seja, você tem uma aproximação melhor quando você diminui o seu intervalo e aplica o método em cada pedacinho. Tá? Isso foi o método dos trapézios, pessoal. O Simpson era a mesma coisa, pessoal. A gente pegava o intervalo AB, dividia ele em n pedacinhos, só que o n tinha que ser par, tá? Se vocês voltarem no vídeo, o n tem que ser par. Então eu tenho A até B, então divido o A até B em pontos igualmente espaçados, ou seja, mas eu tenho um número par de subdivisões. Perfeito? Então, novamente, a gente vai calcular a integral de x0 até xn. Então a gente vai de x0 até x2, x2 até x4, sempre pegando os pares e até a última integral de xn até ou xn-2 até xn. Eu sei então, pessoal, em cada pedacinho desse eu faço a regrinha simples, tá? Então a regrinha simples que está com essas setinhas verdes aí, pessoal. Então a ideia, a integral aproximada da f no intervalo de x0 até xn, que seria do meu a até b, seria nada mais que a soma dessa coisa aqui que está em vermelho, tá? Que eu estou colocando agora em verde aqui para vocês. Ainda em vermelho, não troquei a cor, tá? E o erro? O erro é dado por essa expressão que está aqui embaixo. B menos A, H quarta sobre 180 vezes M1, onde o M1, pessoal, é o máximo que a derivada quarta da função assume dentro do intervalo AB. Então, esse é o resumindo dos dois métodos, tanto do trapézio quanto de Simpson composto. Então eu vou dar uma direção para vocês de como resolver um exercício nesse sentido. Vamos lá. Então, um exemplo, pessoal, é usar a regra de trapézio e Simpson para a gente determinar o quê? Primeiro, quantos subintervalos, a primeira pergunta é, quantos subintervalos nós devemos aplicar, repetir o processo de Simpson ou trapézio para que a integral que está aí aparecendo para vocês, que é elevada a menos x quadrado, pessoal, vamos tomar cuidado aqui. Elevado a menos x quadrado, então no caso você vai pegar o x, elevar ao quadrado e depois colocar o menos, tá? Então vamos tomar cuidado aí. Acho que é até melhor eu trocar tirar esse parênteses aqui e colocar aqui dentro, né? Elevado a menos x quadrado. Deixa eu fazer uma coisinha melhor aqui, pessoal, para não confundir vocês na hora de fazer as contas aqui. Então, opa, eu vou colocar parênteses aqui primeiro, tá? E menos x quadrado. Perfeito? Então, de novo, pessoal, eu quero primeiro saber o quê? Eu quero calcular essa integral de 0 a 1 de e elevado a menos x quadrado dx com um erro menor que 10 a menos 4 usando a regra de trapézio e Simpson. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: quantas vezes que eu tenho que dividir meu intervalinho de 0 a 1 para que eu chegue nessa precisão? Então, essa é a primeira pergunta, pessoal, que a gente vai utilizar aquelas formulazinhas do erro. Bom, se vocês lembrarem lá do cálculo 1, essa é uma integral que vocês não conseguem calcular ela lá no cálculo 1. Então,
aí que está a vantagem aí dos métodos numéricos. Você consegue aproximar a área de funções que você não sabe integrar por polinômios, que aproximam, entre aspas, tem uma boa aproximação, e o erro você pode controlar, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Por exemplo, se fosse no erro de 10 a menos 4. Vamos começar essa integralzinha aí. Primeiro, vamos por trapézio, pessoal. Eu acabei de colocar aqui, aqui nas telas anteriores, qual que era o erro do trapézio? Era b menos a sobre 12, h ao quadrado, máximo da derivada segunda da f, o x dando no meu intervalo 0, 1. 0, 1, pessoal, é o meu a e b, tá? Então eu não substituí ainda aqui na expressão, mas daqui a pouco nós vamos substituir. Vamos lá, vamos substituir as coisas então. Primeiro, eu quero que vocês verifiquem, pessoal, esse item I, eu quero que vocês verifiquem o quê? Pega a minha função f, quem é o f? É e elevado a menos x quadrado. Deriva ela duas vezes, perfeito. Joga pontos entre o intervalo 0, 1. Joga o 0, joga o 1, joga o meio, joga o 0,75, 0,3. Sempre em módulo, tá, pessoal? Então, de novo, pega a função, deriva duas vezes e na derivada segunda, joga o 0, joga o 1, 0,5, 0,3, assim por diante, 0,75. E você vai se convencer que esses valores eles nunca passam de 2, do número 2, em módulo. Então, você vai simplesmente trocar, pessoal, trocar aqui, que eu vou colocar em vermelho, o máximo da derivada segunda pelo número 2, que é isso que eu deixei no item I aqui, está em verde. Fazendo isso, o que vai dar? Vou substituir. O meu B é 1, o meu A é 0, então vai ficar 1 sobre 12, h ao quadrado vezes 2. Pessoal, com esse 2 aqui, só lembrando, esse 2 é o máximo que a derivada segunda da f assume em 0, 1. Só que isso, pessoal, ele está falando assim, o que o exercício fala? Que o erro tem que ser menor que 10 a menos 4, por isso que está em azulzinho aqui, que isso é a informação do exercício. Então o objetivo nosso é encontrar o h. Ah, mas que o h vai me responder? O h, pessoal, ele está, se vocês lembrarem lá da fórmula geral do Newton-Cotes, o h é sempre b menos a sobre n. E o n é a quantidade de vezes que eu divido meu intervalo. Então é esse n que nós queremos encontrar. Então, aqui, se você chegou nesse pedaço do exercício, é a parte, digamos assim, a mais trabalhosa, a mais difícil. É montar, principalmente, o que é o seu erro. Então, montando desse jeito aí, pessoal, o que a gente vai ter? Vamos lá. Eu descer aqui um pouquinho a tela. De novo, então eu estou calculando aqui, pessoal. Esse cara que está em vermelho aqui, que eu vou riscar aqui para vocês, ó. Estou calculando esse pedaço aqui agora. Então vai ficar quem? Vou multiplicar o 2 lá vezes 1, vai ficar 2 sobre 12, h ao quadrado, menor que 10 a menos 4. Pessoal, ele não é menor igual, tá? Tanto aqui no azulzinho, eu quero que esse erro seja menor que 10 a menos 4, tá? Então ele é menor que 10 a menos 4. Então, o que vai acontecer? Eu quero isolar o h. Isola o h aí, pessoal, passa o 12 multiplicando, 2 dividindo, extrai a raiz, tudo bem? O h vai dar menor que 2 ponto, aqui tem um pontinho, tá, pessoal, vírgula, 2,44 vezes 10 a menos 2. Ah, mas quem era o h, pessoal? Lembra, pessoal, que tá em verdinho aqui do seu lado direito, que o h na forma geral lá em Newton-Cotes é sempre b menos a sobre n. Só que no nosso caso, o b é 1, o a é 0. Então eu vou trocar o nosso h por 1 menos 0 dividido por n, que é 1 sobre n, que é isso que está aparecendo aqui embaixo aqui para nós, pessoal. Que eu vou riscar aqui em vermelho para vocês. Então, bom, o h, vou achar meu ponteirinho para riscar aqui para vocês. O h não é menor que 2,44 vezes 10 a menos 2? Então, trocando o h por 1 sobre n, então 1 sobre n é menor que 2,44 vezes 10 a menos 2. Isola o n, pessoal. Isolou o n, que vai dar? O n tem que ser maior que 40,8. Vamos lá, pessoal. 40,8. Ou seja, se o n tem que ser maior do que ele, maior que 40,8, a gente toma 41. Nossa, o que significa esse 41? Vamos lá. 41. O que significa isso? Que eu vou pegar meu intervalo 0, 1, que é onde eu quero calcular aquela integral, e dividir ele em 41 pedacinhos. 41 pedacinhos. Então vou lá. x1, x2, tá horrível aqui, né, pessoal? Mas é x1, x2,
x3, eu tenho que pegar bem pequenininho, né, pessoal? x1, x2, x3, assim por diante. Eu vou dividir esse intervalo 0,1 em 41 pedaços de mesmo tamanho. Isso já dá um trabalho imenso, né? Porque 1 dividido por 41 já é um número bem pequenininho. Beleza? Vou dividir em 41 pedacinhos. E daí, o que eu faço com esses 41 pedacinhos? Eu vou aplicar o meu método em cada um desses pedacinhos. Vamos lá. Ou seja, a integral de 0 a 1 da e elevado a menos x quadrado. Aqui eu troquei os parênteses, tá, pessoal? Só tomem cuidado aí. Eu teria que calcular o quê? A integral de 0 até x1, de x1 a x2, x2 a x3, x3 a x4 e lá, até o x40, até o x41, que o meu x41 é 1. Está a última integral aqui, pessoal, do lado direito. A última integral. Está aqui. Esse meu cara 1 é o x41. Igual está aqui na reguinha aqui em cima. Nossa! E daí? O que eu faço? Eu tenho 41 integrais para calcular. Só que, claro, a gente não integra, a gente simplesmente substitui em cada integralzinha o valor já do método. Que está aí, pessoal. Ou seja, esse carinha que está aqui, é quem? É a integral de 0 até x1. Depois eu teria que fazer a integral de x1 a x2, e assim por diante até a última, pessoal. E essa última é esse cara que está aqui, ó. Deixa eu achar aqui no ponteiro novamente, eu vou riscar aqui para vocês. Esse cara aqui, pessoal, é a última integral. Claro que eu não vou colocar todos os integrais aqui, mas é só para vocês terem uma ideia que nesse processo aqui, nesse método, você teria que calcular 41 integrais da forma simples, ou seja, você tem que apresentar 41 pedacinhos e somar esses 41 pedacinhos. E a soma de todos esses pedaços nos daria a integral aproximada. Inclusive, eu vou corrigir aqui, ó. A integral é aproximadamente isso aqui, né, pessoal? A menos do erro, é claro. Então, muito trabalhoso. Imagina, 41 integrais. Você vai ter que substituir 41 expressões na forma simples. Somar todo mundo. Essa soma lá, o resultado desse cara jogando aí exponencial elevado a zero, exponencial elevado a x1 ao quadrado, enfim, toda essa conta, o resultado que desse lá no final seria a integral aproximada de 0 a 1 de e elevado a menos x quadrado. Nossa! Mas tá, só mais um detalhe. Quem é o h nesse caso aqui, pessoal? Só lembrando, o h está olhando na forma simples. O h lá é sempre quem? x1, ou seja, a diferença dos extremos, nesse caso aqui, no primeira integral, pessoal, na primeira integralzinha aqui, é x1 menos o zero dividido por 1. E lá na última, a mesma coisa, que é a última integral aqui, pessoal, que eu vou riscar de novo para vocês, que eu troco de tela e ele apaga, seria 1 menos o x40 dividido por 1. Mas se vocês, na hora que vocês forem fazer as contas, vocês vão perceber que esses números são os mesmos, tá, pessoal? Justamente porque os pontos ali são igualmente espaçados. Esses números aqui, H, que a gente está criando aqui, eles são os mesmos, tá? Eles são os mesmos. Então, justamente porque os pontos são igualmente espaçados. Então tem que tomar esse cuidado. Esse H agora que está aparecendo aqui não é o H que a gente encontrou lá no erro. É o H respectivo da integral do processo simples. O processo simples é justamente quem? É a diferença do ambiente que você está integrando, né? Que seria na primeira integral de x1 e x0 dividido por 1. Tá? Se vocês ficarem com dúvida, retornem lá no vídeo da parte simples. Então, lembra, calcular a forma composta nada mais é que a soma das partes simples. Então, na parte simples eu vou aplicar a ideia da parte simples. Perfeito? Então, o H é respectivo daquela área de integração que a gente está fazendo. Perfeito? Nossa, mas 41 somas. Nossa, 41 integrais. Difícil, muito trabalhoso. Professor, não gostei desse método. Dá para melhorar? Olha, vai depender, é claro, da cara da sua função. Lembra que a exponencial aqui, pessoal, a gente está aproximando por retas. Talvez não seja uma boa opção. Talvez para uma outra função isso melhore. Vamos, então, trocar de método. A gente fez por trapézio. Vamos fazer por Simpson, pessoal. Simpson aí está a formulazinha do erro. Só tô aqui, pessoal, relembrando vocês. Vai fazer a mesma coisa. Joga lá o B.
joga lá o A, H quarta. O H a gente vai encontrar, pessoal, mesma história. O máximo da derivada quarta. Então, o primeiro passo, pessoal, é muito trabalhoso. Pega a função que é o e elevado a menos x quadrado. Deriva 4 vezes. Joga ponto. Joga 0, joga 1, joga meio, 0,35, 0,3. E se convença que esse valor máximo da derivada quarta da função f, ela não passa de 12. Que está aqui, pessoal. Então, lá onde vai aparecer o máximo da derivada quarta aqui, a gente vai substituir por 12, que está aqui aparecendo essa expressãozinha em vermelho aqui embaixo, pessoal. Então, vamos lá. 1 sobre 180, h quarta, vezes 12. Isso tem que ser menor, não é menor igual, tá? Que 10 a menos 4. Fazendo a mesma continha que a gente fez aquela hora, pessoal. Então, 12 sobre 180, h quarta. Vou apagar isso aqui para não confundir que seja derivada. É h quarta só, pessoal. Não tem nada de h quarta. Isso tem que ser menor, tá? Não é menor igual, que 10 a menos 4. Então, o h tem que ser menor que 1,96 vezes 10 a menos 1. De novo, mesma história, o h nosso é b menos a sobre n, implica então que 1 sobre n é menor que esse valor, que eu estou usando a borracha aqui, mas não deveria, que está aqui. Deixa eu achar meu ponteiro. 1,96 vezes 10 a menos 1. Então, o n tem que ser maior que 5,98. Bom, lembra que nesse método, o n tem que ser sempre um número par. Então, teria que ser o próximo par referente a esse número. No nosso caso, seria 6. Ah, professor, se desse 4,98, quem eu pegaria? O próximo par, que seria 6 também. Então, sempre tem que ter esse detalhe. Tem que ser o próximo par para funcionar as contas. Então, o nosso n é 6. Então, vamos fazer a mesma história. Vamos lá. O que isso significa? Eu vou pegar meu intervalo 0, 1 e dividir em 6 pedaços de mesmo comprimento. Bom, eu já até fiz as contas antes para vocês, pessoal. Então, já está aqui dividido meu intervalo de 0 até 1 em 6 pedaços iguais. Então, o que a gente vai fazer? Montar as integrais. Vamos lá. Integral de 0 a 1 da exponencial é a integral de 0 até x2, de x2 até x4 e de x4 até x6. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perceba que lá no método, de Simpson, a gente precisa sempre de 3 pontos aqui que eu vou riscar para vocês. x0 até x2, uma integral. De x2 até x4, uma segunda integral. E de x4 até x6, uma terceira integral. Perfeito? Então, diferentemente do outro método que tinha dado 41 integrais, aqui a gente resumiu a somente 3. E aí? Vamos aplicar em cada uma dessas integrais dessa soma do lado direito a forma simples do Simpson. Que está aí, pessoal. Eu já fiz já direitinho. Então, se vocês perceberem, eu vou pintar aqui de verdinho para vocês. Eu tenho uma setinha bem feia aqui. Uma setinha bem feia aqui. Vou tentar aumentar ela aqui para vocês. É o quê? Essa primeira integral é esse valor que está aqui embaixo, h sobre 3, elevado a menos 0 ao quadrado. Pessoal, eu só coloquei o valor para vocês entenderem que aqui é o meu primeiro ponto, x0. 4e elevado a x1, 4e elevado a menos x1 quadrado, e elevado a menos x2 ao quadrado. Esse é o valor da primeira integral. A segunda integral, pessoal, continua da mesma forma, não muda nada. H sobre 3 elevado a menos x2 ao quadrado, mais 4e elevado a menos x3 ao quadrado, mais e elevado a menos x3 ao quadrado. E a última integral, mesma história, pessoal, só estou substituindo. Deixa eu fazer uma setinha aqui para vocês perceberem. Essa integral aqui agora é esse cara aqui. Tá? Substituo o valor, ou seja, eu estou aplicando a forma simples. Deixa eu pintar aqui para vocês aqui. Esse cara vem aqui, esse cara e esse cara aqui. Minha seta ficou bem maluca, né? Mas é só para marcar aqui, pessoal. Então, o que está acontecendo? Você vai aplicar a forma simples, pessoal. Em cada uma das integrais você aplica a forma simples. E o h? O h, pessoal, a gente vai ter que olhar o h da forma simples em cada pedaço. O h aqui é quem? É x2, a diferença dos extremos de integração dividido por 2. Então, no segundo pedaço, diferença dos extremos de integração dividido por 2. Diferença dos extremos de integração dividido por 2. Tá?
Se vocês vão, como os pontos são igualmente espaçados, vocês vão ver que esses valores vão dar sempre os mesmos, tá? E agora, o que faz? Só substituir. Os pontos x você conhece, a exponencial. Bom, aí é só jogar na exponencial, fazer essa conta, vai dar uma conta imensa, tá, pessoal? Que eu não fiz aqui, deixei só a pista aqui para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, metessem a mão na massa e calculassem todos esses valores. O resultado dessa soma daria aproximadamente, pessoal, de novo aqui, ó, é aproximadamente o valor da integral de 0 a 1 do elevado a menos x², certo? Com um erro de 10 a menos 4. Tá? Então já é um erro bem pequeno. Então, só um breve comentário. Vocês perceberam que utilizando Simpson, essa integral fica muito mais fácil de ser calculada numericamente. Você reduziu diferentemente lá do caso do trapézio, tinha 41 integrais, aqui você só tem 3. Tá? Então, nesse caso, o Simpson ele te aproximou de uma forma melhor a exponencial de elevado a menos x². Certo? Lembra que o Simpson é uma aproximação, a base do Simpson é o quê? O polinômio de Lagrange ordem 2. E aí, se você está lá no trapézio, é o quê? O polinômio de Lagrange ordem 1. Ordem 1 para nós é o quê? Retas, ordem 2 seriam parábolas. Então, nesse caso, para essa função, o de Simpson repetido, ele te deu uma forma mais simples de ser calculado. Tá? Aí isso vai funcionar em todas as funções? Não, vai tudo depender, claro, da cara da função que você quer calcular a integral. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí a minha ideia geral de como resolver o exercício, tá? Espero que vocês entendam e principalmente tomem cuidado ao calcular o H, né, em cada caso, tá? Principalmente quando eu estou colocando para vocês em vermelho o cálculo do H aí no caso simples. Na hora que a gente quebra as integrais, cai no caso simples, aquele Hzinho que vai fazer parte do caso simples tem que tomar muito cuidado para ser calculado. Tá? Por isso que eu tentei frisar para vocês em cada cálculo quem é o H apropriado, tá? Para não misturar com o H que você encontra lá com a fórmula do erro. Tá? Então isso tem que ser tomado bastante cuidado. Então ficou evidente aqui, pessoal, a diferença de um método do outro. Para essa função, que é uma função que você não calcula a derivada no cálculo 1, numericamente é possível você calcular e mais ainda, você controla o erro do jeito que você quiser. Nesse caso, fizemos com um erro de 10 a menos 4. Tá? Poderia colocar 10 a menos 8, 10 a menos 10, enfim, poderia. Eventualmente, talvez você vai ter que fazer o processo mais vezes para você obter uma melhor aproximação. Mas essa é a graça. Me dá uma forma aproximada, me dá uma resposta aproximada de uma integral que eu não consigo calcular lá no cálculo 1. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, é só me escrever. Espero que tenha deixado claro como a gente pode aplicar esses métodos aí, como a gente pode resolver os exercícios referentes a esses métodos de integração numérica. Então, até a próxima, pessoal. Tudo de bom.